PetroRio, 3R, PetroRecôncavo, Enalta, elas serão impactadas pela mudança de preço da Petrobras? Roda a vinheta. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Bruce Barbosa e venho aqui falar com vocês sobre ações. Como sempre, ações. E agora, recentemente, a Petrobras mudou o que a gente chama de PPI, né? O paridade de preço de importação de petróleo. Basicamente, é o quanto a Petrobras paga no preço do petróleo que é produzido, eu já ia falar fabricado não, produzido no Brasil, o quanto a Petrobras paga nesse petróleo para ser refinado e aí virar combustível e para o seu posto preferido, né, para você abastecer seu carro. E eles mudaram o preço por quê? Porque a Petrobras acha, ou esse governo acha, que a Petrobras tem o poder de mexer no preço do combustível e de bancar essa mudança, né? O governo Dilma tentou fazer a mesma coisa. Fizeram dessa vez? Na verdade, não fizeram. Eles basicamente bagunçaram a regra de uma forma que nem o cara que bagunçou entendeu, nem o presidente Lula entendeu, eu não entendi, ou nenhum analista de petróleo entendeu, assim, ninguém no mundo entendeu o que eles quiseram fazer ou o que eles tentaram fazer. O que eles tentaram fazer, na verdade, é criar um discurso para a base. Então, para a base petista ou para a base que apoia o governo, poder falar, agora sim, a gasolina vai ser mais barata. Não vai. Porque a Petrobras não tem dinheiro, assim, ela tem dinheiro por um prazo muito curto que ela pode financiar os combustíveis. Por quê? Porque 25% do petróleo que a gente consome no Brasil vem lá de fora. Esse petróleo vem lá de fora, o quê? O preço internacional do petróleo. Se a Petrobras paga menos pelo petróleo produzido no Brasil, todo mundo vai parar de importar. Ninguém vai querer comprar um petróleo lá fora mais caro do que o petróleo que você compra aqui dentro. Se você não vai importar mais petróleo, vai faltar 25% do petróleo, que é o importado. Então, assim, essa conta não fecha. É impossível fazer o que eles querem fazer. Eles podem simplesmente destruir a Petrobras, como o governo Dilma já fez, que é a Petrobras basicamente subsidiando a gasolina para todo mundo, mas não funciona por muito tempo, porque nem a Petrobras, a maior empresa do Brasil, talvez a Vale seja a maior empresa do Brasil hoje, mas nem a Petrobras, uma das maiores empresas do Brasil, consegue subsidiar o combustível de todo mundo no Brasil muito tempo. Não funciona. Então, assim, simplesmente não funciona. Vamos lá, como isso impacta as petroleiras, Júnior? Elas não refinam petróleo. Então, assim, eu imagino que esse novo preço, a mudança na paridade do preço de importação vai impactar as refinarias, porque as refinarias precisam comprar o petróleo. As petroleiras vendem petróleo. A PetroRio não é impactada porque ela exporta petróleo direto do oceano. O petróleo nem passa pelo Brasil. Então passa o barquinho lá na plataforma de petróleo da PetroRio, enche o barquinho, o petroleiro, né? O barquinho não, o barcão, enche ele de petróleo e ele vai embora para a China, para a Europa, para onde quer que seja refinar o petróleo. O petróleo da PetroRio vai embora. A 3R e a PetroRecôncavo produzem petróleo onshore, né? Então eles vendem esse petróleo para a Petrobras. Vai mudar o preço que eles vendem para a Petrobras? Não. Por quê? Porque isso está regulado em contrato e se a Petrobras tentar quebrar o contrato, que a diretoria da Petrobras já falou diversas vezes que não vai romper contratos e também já foi contra algumas tentativas do governo de romper contratos, eles podem simplesmente começar a exportar esse petróleo. Então assim, fala, cara, eu vou vender para a Petrobras quer romper o contrato, eu vou meter o petróleo num caminhão, vai para o porto e eu exporto isso para fora. Também funciona para 3R e para PetroRecôncavo. Agora, na 3R tem um quê? A 3R está comprando um campo novo que chama Potiguar. Dentro desse campo, dentro dos ativos do campo, tem uma refinaria. É pequeno, mas tem uma refinaria. A 3R vai operar essa refinaria. Agora, a refinaria pode sofrer com isso sim. É pequeno lá dentro, porque a 3R se especializa em produzir petróleo e não em refinar petróleo, mas ela tem uma refinaria que ela comprou agora da Petrobras, que inclusive deve sair o anúncio de fechamento desse negócio nas próximas semanas. Já faz algum tempo que tá enrolando, né? Tanto que a ação tá chacoalhando para lá e para cá, mas isso deve sair já já. Então assim, não impacta a PetroRio, não impacta a PetroRecôncavo, só se eles romperem contratos. Se eles romperem contratos, a PetroRecôncavo mete o petróleo no caminhão e exporta. Impacta a 3R bem pouquinho na refinaria, mas eles nem querem ter refinaria, não é o que eles querem fazer, então eles devem vender essa refinaria. A Enalta também produz petróleo lá no meio do mar, não impacta, petróleo e gás, né? Não impacta a Enalta vai vender esse petróleo, que seja para Petrobras, que seja para quem seja, eles não refinam o petróleo, então também não é impactada. E a própria Petrobras é impactada? Depende. Como as novas regras ficaram bem confusas, o mercado até gostou, né? No dia que foi anunciado a mudança na regra, as ações subiram. Por quê? Porque o mercado estava tão pessimista ou tão nervoso que as regras seriam mudadas, que eles imaginaram que viria alguma coisa pior. Veio alguma coisa ruim, mas não muito ruim. Então as ações melhoraram.
Mas como é que a gente vai saber? A gente só vai saber quando o governo começar a efetivamente fazer isso funcionar, né? Quando a gente começar a ver a quanto a Petrobras vai vender esse petróleo para as refinarias. Se for muito abaixo do preço que ela vem vendendo, aí sim as ações podem sofrer, o resultado da empresa vai sofrer, os dividendos da empresa futuros também vão sofrer e o acionista vai sofrer. Agora, se for mais ou menos no mesmo preço, então vai sofrer menos ou então não vai acontecer nada. O fato é que aumentou o risco para a Petrobras. Assim, o risco para a Petrobras já estava alto, porque eles já vinham anunciando que eles iriam mudar essa política de preços. Mudaram. Não mudaram muito, ou pelo menos não deixaram claro como mudaram. Então, assim, quem faz conta para a Petrobras está olhando e falando, cara, eu não consigo fazer essa conta, porque eu não sei qual vai ser o preço. Então, a gente ainda não sabe qual vai ser o impacto. O fato é que não é positivo, isso todo mundo pode concordar. Não é positivo, não é extremamente negativo, depende, vai ser de neutro para ruim. É mais ou menos isso aí que vai acontecer. Mas aí a grande pergunta que não quer calar é, vale a pena comprar a Petrobras ou vale a pena comprar as petroleiras júnior? Vamos lá. Petrobras não consegue crescer seu volume de produção no longo prazo. Então assim, a Petrobras o seu preço varia junto com o preço do petróleo. Nos últimos anos o petróleo está bem alto, né? Inclusive ano passado a gente teve a guerra da Ucrânia, ano passado não tivemos, né? A gente ainda tem a guerra da Ucrânia, o preço do petróleo subiu, o dólar subiu, a Petrobras está lucrando bastante, um dividendo gordo está sendo pago por Petrobras. Por que a Petrobras paga um dividendo tão gordo? E até o próprio governo tá querendo mexer nisso também, né? Não quer que a Petrobras pague tantos dividendos. Mas é porque a Petrobras não tem onde investir, ela já produz bastante, ela não tem outras oportunidades de produzir mais ainda, então ela distribui esse dinheiro para o acionista em forma de dividendos. Então, assim, vale a pena comprar a Petrobras? Eu não acho que é a pior coisa do mundo, acho que tá barato sim, tem o risco do governo, tem o risco deles mexerem no preço. Eu acho que não vale a pena, apesar de estar barato. Eu não acho que vale a pena ser sócio desse governo que quer basicamente usar as empresas como forma de política econômica ou política social e não deixar as empresas lucrarem como deveria ser, né? Como era até hoje, pelo menos. Bolsonaro também tentou mexer na Petrobras e não conseguiu. E aí, qual a segunda maior petroleira do Brasil? PetroRio. Vale a pena comprar a PetroRio? Muito. Por quê? Porque PetroRio tem um crescimento do volume de produção muito forte ao longo dos anos, vem tendo e vai continuar tendo. Hoje ela já produz coisa de 100 mil barris de petróleo. No próximo ano ela vai produzir coisa de 150 e pode comprar ainda novos campos e operar eles num custo mais baixo e gerar bastante retorno para o acionista. Tem dividendo PetroRio? Muita gente me pergunta isso. PetroRio não paga dividendo porque eles preferem investir esse dinheiro comprando novos campos. Então eles crescem mais porque lá na frente eles podem pagar um dividendo ainda maior. Quando a gente comprou PetroRio lá atrás, eles eram mais ou menos 1% da produção de Petrobras. Hoje eles já são quase 5% do valor da produção de Petrobras, mais ou menos. Então se você quer saber por que PetroRio é muito melhor que Petrobras e vale a pena comprar PetroRio e não vale a pena comprar Petrobras, eu fiz um estudo detalhado com todos os números, comparando as duas empresas e mostrando para você por que o acionista de PetroRio vem ganhando muito mais nos últimos anos do que o acionista de Petrobras e vai continuar ganhando muito mais nos próximos anos do que o acionista de Petrobras. Então, compre PetroRio. Tá aqui embaixo, de graça, promoção, aproveite. Aí você me pergunta, e as outras petroleiras 3R, PetroRecôncavo e Enalta? O Brasil tá cheio de petroleira júnior agora, né? Eu comento tudo sobre todos os dias no relatório do Antitrader, onde no Telegram a gente comenta tudo pros assinantes e a gente responde todas as perguntas que eles têm. Tem coisa interessante aí também. Clique aqui embaixo, nos siga lá e veja como tem grandes oportunidades na bolsa nesse momento para você comprar por longo prazo. Então diz aí, pessoal, você tem alguma petroleira na carteira? Tem Petrobras? Tem alguma das Juniors? Tem PetroRio? Tem 3R, PetroRecôncavo ou Enalta? Comenta aqui para mim. Semana que vem a gente volta. Um abraço.